o governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Federal Aldir Blanc, apresentam... A importância do stand manager ou diretor de cena no teatro e o preconceito laboral feminino nesta área. Nesse conteúdo eu vou falar um pouco sobre o stand manager ou diretor de cena. Embora esse profissional atue em várias áreas, como por exemplo em audiovisual, palcos de show musicais, etc., eu aqui vou colocar o foco da sua atuação especificamente no teatro. Esse é um dos ofícios que mais geram dúvidas sobre as funções que um técnico de palco pode exercer. E isso porque, diferentemente da direção teatral, que é aquela mais focada na parte artística, né? Uma direção de cena, ela engloba todo o funcionamento de um espetáculo. Quando eu digo todo, eu estou dizendo todo mesmo, assim, desde o planejamento, organização, operação, montagem e desmontagem, toda aquela parte de logística e também da logística reversa, né? Que é aquela logística que a gente faz a devolução de tudo aquilo que tem que ser entregue ou devolvido após a cada espetáculo. Esse profissional é, portanto, uma espécie de coordenador geral de todas as atividades no backstage. Backstage são os bastidores. Então, as suas funções são muitas, mas nós vamos agora conhecer pelo menos 5 delas. Acabamos de ver, o diretor de cena é diretamente responsável pela disciplina e o bom andamento do espetáculo. Durante uma representação, também cabe a ele fazer com que todos cumpram aquilo que foi combinado, ou seja, as normas, regras, horários, enfim, para que tudo saia como planejado. É ele também quem elabora e distribui tabelas de aviso, notificando aos corpos técnicos e artísticos sobre as informações relevantes relacionadas ao andamento ou então à mudança do trabalho. Ele comunica ao contra-regra, por exemplo, coisas como irregularidades, problemas de manutenção de objetos, cenários, figurinos e por aí vai. É ele quem controla a chegada dos técnicos
para ter a certeza que esses profissionais que vão operar luz, som, vão estar nos seus postos no momento exato. Também faz parte da sua função articular a ligação entre o encenador e os técnicos do espaço. Aí ele consegue assim garantir que todas as deixas técnicas sejam cumpridas no momento exato. Dessa forma, cabe a ele também dar deixas para o efeito de luz, de som, maquinaria cênica, entrada de atores, bailarinos em cena, assegurando que cada profissional cumpra a sua função no exato momento que foi estipulado, que foi ensaiado. Portanto, é essencial que ele tenha um entendimento geral de todas as partes do teatro. Pois, como eu acabei de dizer, é ele quem elabora e envia todos os mapas de trabalho com tudo definido para cada equipe. Entenda que quando eu falo de mapas, eu estou falando de mapas de horários e não de mapa de luz e de som, porque a construção desses mapas cabe ao iluminador e também ao sonoplasta. Que fique bem claro isso, hein, gente? Level okay for you here? I checked it out. Excuse me. We made it, guys. We made it. Yes. Ele também recebe o ok da bilheteria e se pode dar lá início da entrada das pessoas que vêm para a plateia, né? Tudo isso passa pelo seu crivo, pelo diretor de cena. Então, ele precisa de fato conhecer todo o processo, os materiais, o tempo de execução de cada coisa, para entender o que ele está fazendo, porque só assim é que ele vai conseguir fazer a gestão de tudo isso. A principal característica do diretor de cena é o sentido da importância da participação de toda a equipe durante todo o processo de criação, durante a temporada de uma produção, pois é ele que é o ponto de contato das companhias de teatro. E para que isso aconteça, ele precisa ter proximidade com todos os elementos do grupo, especialmente a direção artística, que deve ser uma relação muito, mas muito íntima e de muita confiança e cumplicidade. O diretor de cena é o elo entre a sala de ensaio, como por exemplo durante as oficinas e os mais variados intervenientes de eventos, colocando a par de todo o progresso, de toda a mudança. Bom, eu diria que o seu envolvimento em todos os aspectos da criação do espetáculo e a sua proximidade com os técnicos, com os dramaturgos, diretores, produtores, design, etc., o coloca numa posição preferencial que lhe possibilita uma visão assim, 360 graus. Durante o período de ensaios, o diretor de cena assume também o papel de criador de espaços, de tempos criativos, promovendo de certa forma uma discussão e também antecipando desenlaces, criação de adereços, de substituição, marcação de espaço de cena,
a partir das propostas, obviamente, cenográficas, né, com fitas. Bom, diante do que foi dito, podemos afirmar que, em síntese, a direção de cena é toda uma organização material do espetáculo antes, durante e após a apresentação. Entretanto, é inegável, gente, o impacto estético, teórico e dramatúrgico da direção de cena sobre uma encenação. Seu objetivo principal é garantir a qualidade do espetáculo. Na ausência do diretor, por exemplo, é ele quem conduz os ensaios que já foram previamente dirigidos e marcados por aquele diretor. Então, o diretor de cena exerce nas companhias de teatro um papel de protagonista nos bastidores. É isso mesmo, assim, por vezes ele organiza, cria espaços alternativos e com isso as condições necessárias para que a manutenção do espaço alternativo aconteça. A direção de cena só agora que começa a ser reconhecida como integrantes do processo criativo num espetáculo ou performance, né? Sem ela ou sem os seus serviços e funções executados, dificilmente o processo vai ser calmo, organizado, o produto vai ser apreciado, porque a realização teatral requer muita intuição, sensibilidade, resolução de problemas, inteligência, disciplina e conhecimento. Então, normalmente essas qualidades elas são encontradas em bons diretores de cena. Por isso que é necessário que esse diretor, que essa diretora tenha uma compreensão sólida do que é fazer teatro. O que significa estar atento ao que está implícito, subentendido, latente, sei lá, velado, inexplícito, pressuposto, contido, oculto, encoberto, escondido, disfarçado, dissimulado. Pois é, toda essa compreensão leva esse profissional dos porquês ao como fazer muito bem. Dito isso, chegamos à conclusão que a direção de cena envolve técnica de gestão, comunicação, gestão de tempo, dinâmica de grupo, relações interpessoais, habilidades de liderança, gestão econômica e de recursos e por aí vai. No contexto da produção criativa de espetáculos, essas competências são desenvolvidas por uma compreensão, eu diria, pormenorizada dos processos criativos. Isso tudo juntamente com os processos de técnicas, de análise e pesquisa sustentadora. Por fim, depois da análise feita, podemos definir as competências do papel do diretor de cena de acordo com uma dimensão e estrutura em que desempenha a sua função. Bom, mas a gente tem também, no entanto, que refletir sobre a organização formal da produção artística, a qual sofre de vários pecados, apesar da melhoria da última década. Sabemos de antemão que cada espetáculo é único e com características diferentes, o que não justifica a falta de vontade de uma gestão para a qualidade. Há tarefas e procedimentos alinháveis, isso é certo. O que a gente precisa é que use-se uma metodologia aplicável. É necessário, então, todo um know-how para promover esse conceito, podendo ser proposto formações nessa área de conhecimento para os interessados. Desse modo, há todo um grande caminho a percorrer, ao longo do qual uma direção de cena pode ter o seu papel de criador discreto e, eu diria, sutil, promovendo uma criatividade organizadora e, consequentemente, muita qualidade. Nós vamos agora para o segundo bloco da nossa palestra. Que tal a gente falar agora, então, sobre mulheres diretoras de cena? Será que existe algum preconceito laboral nessa área? Vamos ver? Mas antes de falarmos disso, eu gostaria de voltar no tempo e falar de 5 marcos importantes nas conquistas femininas.
ponto de espera da 30, atmosférico e ponto. Na rotina até pouco tempo dominada por homens, Vanessa e Melissa já dão aula. Elas são pilotos, trabalham juntas e todos os dias sobrevoam São Paulo atrás de cargas roubadas. Eu era instrutora de autoescola antigamente. Logo que eu me formei, eu já comecei a dar aula. Eu mudei, eu fui ser instrutora de voo. Então, a maioria das pessoas no início eram homens, né? Então eu fui dar aula para homens. Sou farmacêutica de formação, mas eu me apaixonei pelo voo. Fui convidada por um amigo muito querido a fazer um voo de helicóptero e eu me apaixonei pelo voo e decidi começar a estudar. Antes da decolagem, tudo precisa ser checado. É o que se chama de pré-voo. Iniciando, né? Master Strobel, navegação, ajuste de altímetro, mistura toda rica. Tudo pronto para decolar. O helicóptero ele tem 3 comandos principais. Os 3 comandos funcionam comitantemente. Eu tenho que acertar a minha altura, a minha direção e a proa do helicóptero. Agora está tudo pronto, agora é só colocar a máquina lá no pátio e acionarmos para voo. Agora é partir para o primeiro voo do dia. Num mercado historicamente dominado pelos homens, o cenário da aviação aos poucos se transforma a favor das mulheres. Num levantamento recente feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres com licença para pilotar helicópteros, por exemplo, saltou de 141 para 204, um aumento de aproximadamente 45%. Os dados são dos últimos 3 anos. A atividade de voo, ela exige assim que o piloto, né, a pessoa que desenvolve essa atividade, tenha bastante capacidade de gerenciar vários fatores ao mesmo tempo, né? A mulher, ela tem essa sensibilidade, essa capacidade de enquanto voa, né, desenvolver a técnica de pilotagem com sensibilidade e também essa boa capacidade de gerenciamento para observar outros fatores relacionados ao voo. Entre a nova leva de mulheres pilotos está Carolina. Ela é designer de interiores e está completando as últimas horas de voo necessárias para a formação. Eu entrei dentro do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde eu morei durante 8 anos. E já saí de lá matriculada no curso de piloto privado teórico, que é a parte inicial, né, para a gente poder iniciar na aviação. Quem já se dedica à aviação há décadas é a Elisa. A comandante está há 27 anos à frente de aviões. Sempre eu falo para o meu filho quando ele reclama que eu estou saindo para trabalhar. Eu falei, filho, a mãe tem que ser um exemplo para você de trabalho e eu estou saindo pelo meu sonho, eu estou saindo por você. Elisa trabalha com Daniele, que apesar de nova, tem 16 anos de experiência como copiloto. Ninguém fala assim, eu quero ser copiloto. Todo mundo quer ser comandante. Só que você vai sendo copiloto, vai adquirindo experiências e para virar um dia comandante. De 2015 a 2017, o número de mulheres com licença de pilotos privados de avião saltou de 279 para 740, um crescimento de 165%. Se depender do entusiasmo e do empenho delas, esse mercado deve decolar cada vez mais. Muitas mulheres nos procuram para vir conversar sobre a profissão, para ver sobre a possibilidade de ser piloto e o interesse é grande de outras mulheres. Voar helicóptero e avião também é uma atividade que requer muito foco, muita atenção e a mulher consegue fazer isso muito bem e aos pouquinhos a gente vai conquistando o nosso espaço com muito profissionalismo.
Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space Test Group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. The IBM data processing system. We have to know how to program it. Get it, girl. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. Well, you can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. They move the finish line. You all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Catherine. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM's wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Será que existe algum preconceito laboral feminino nessa área? Ou seja, será que uma mulher exercendo a função de diretora de cena sofre algum tipo de discriminação? A resposta é sim. Eu trabalho nessa área já há alguns anos e eu posso afirmar que em alguns momentos, ao chegar em um teatro e começar a dar as ordens, as diretrizes, eu percebia nitidamente que eu era ignorada ou até subjugada. E isso notoriamente por ser uma mulher. E a situação ainda era pior há muitos anos atrás, porque eu era muito novinha. E quem é que queria ser governado por uma mulher ainda mais novinha? O que conotava erroneamente é que eu não tinha nenhuma experiência ou que eu não sabia o que estava fazendo. Bom, eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei poucos relatos de mulheres diretoras de cena, mas um deles me chamou a atenção, que foi da Giovanna Kelly Matias Gonçalves, que se formou num curso de técnicas de palco em São Paulo. Ela conta que descobriu essa carreira ainda muito jovem, quando ainda cursava o ensino médio. Ela disse que na época frequentava o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, onde ela sempre participava de um evento que era um projeto anual da escola que tinha uma apresentação de musical. Mas, segundo as suas palavras, meu Deus, essas apresentações eram muito bagunçadas, muito tumultuadas e aquilo a incomodava bastante. Foi aí que ela se propôs a ajudar e dar uma organizada naquilo tudo. Embora ela não tivesse feito até então nenhum curso, nenhuma formação na área, ela acabou agindo intuitivamente. E não é que deu certo?
Foi aí que no ano seguinte, Giovanna decidiu fazer o curso de direção de cena com ninguém mais, ninguém menos do que Leslie Piscin, que é um dos principais nomes de direção de cena no teatro musical brasileiro. Foi aí que Giovanna descobriu que tudo que ela estava aprendendo tinha muito a ver com o que ela tinha feito no liceu. E isso a deixou muito, mas muito empolgada, e ela teve certeza naquele momento, depois de conhecer a função a fundo, que era o que ela queria fazer, porque ela adorava estar no backstage e em todo o processo, em toda a organização de um espetáculo. Porém, quando questionada se como mulher ela já havia sentido algum tipo de preconceito, ela disse que sim. Foi enfática, na verdade. Segundo suas palavras, certamente essa é uma área muito machista. As mulheres que já possuem uma trajetória como diretoras de cena tiveram que passar por um caminho bastante difícil até conquistarem o seu espaço. Para ela, as mulheres precisam criar um tipo de trabalho específico para gerenciar as equipes. Isso porque ela percebe um certo esforço para que elas conquistem uma equipe já de início, o que não acontece no caso dos homens, por exemplo, que já chegam dando ordens e comandando tudo. Ser mulher no teatro é um ato de resistência constante, pois você precisa sempre mostrar que uma mulher pode fazer tudo o que qualquer homem faz no palco ou nos bastidores, afirma Giovanna. Em relação às dificuldades dessa nossa profissão, Giovanna acredita que o caminho para o reconhecimento do diretor de cena é difundir a informação para que todos tenham o conhecimento da função. E eu concordo com ela, porque se é difícil até para nós que somos da área nomear essa profissão, imagine então para quem não é. Afinal, muitas pessoas que já exercem essa função nos teatros brasileiros nem sequer sabem ou conhecem a sua nomenclatura. Traduzindo literalmente do inglês, o stage manager seria um gerente de palco, mas o que parece tão óbvio no cotidiano se mostra o contrário. O trabalho vai bem além, incluindo desde a logística de um espetáculo até o gerenciamento das relações interpessoais. Assim como eu disse lá no início dessa palestra, Giovanna também reforça que uma direção de cena deve estar presente desde o início do processo teatral, para que esse profissional encontre o seu papel também de criador e não somente do operador. Segundo Luísa Vilaça, que foi uma outra pessoa que eu peguei o depoimento na internet, a luta de uma mulher na direção de cena foi e é diária. Os reflexos são dos mais explícitos aos mais camuflados. Às vezes, vem só numa discreta silenciada de voz, ou então num tom diferente. E a gente precisa ter muita sensibilidade para diagnosticar, para não deixar o movimento passar impune. Tem muita situação traiçoeira e precisamos também de muita inteligência e força para resistir a tudo isso. Acho que é por esse caminho que estamos conquistando melhorias, conclui ela. Temos muitas mulheres no mercado que nos inspiram todos os dias. Com isso, percebemos que o olhar da mulher é parte da sociedade. E o terceiro depoimento é de Rafa Carvalho. A Rafinha também concorda conosco sobre a existência desse preconceito e diz que, quanto mais esse assunto for discutido e colocado em evidência,
maior é a possibilidade de pessoas se conectarem e acontecer uma mudança. Afinal de contas, precisamos valorizar nosso trabalho. Quem ainda é resistente em acreditar que existe uma diferença, de tanto nos ouvir, aos poucos vão percebendo e questionando o que está à sua volta e se o equilíbrio existe ou não, e o porquê disso. Então, Rafin afirma que quanto mais esse assunto for discutido, mais pessoas se conectarão a uma mudança.